Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui para falar do quarto episódio de Dandadan. Eu vou primeiro dar um contextinho básico, que eu tinha falado que a série ia andar mais rápido, que ela ia dar uma acelerada, e ela acelerou até um pouquinho além do que eu esperava. Eu esperava que ela fosse até que o episódio 4 fosse até mais ou menos o final do capítulo 7. No fim das contas, ele foi até a antepenúltima página do capítulo 8. Então, eles estão dando uma acelerada, o que agora me bota num ponto de que eu acho que a gente vai além da história. E, cara, esse episódio ele vai ter umas pegadas fodas. Eu até posso falar pra vocês que eu até me emocionei num determinado momento, porque teve uma parada que eu não lembrava 100%, mas que, até porque eu li 3 anos atrás isso, então essa parte, então é um pouco complexo de lembrar com detalhes, mas o que acontece, né? A gente deixou o último episódio indo pro confronto mano a mano com a Vovó Turbo. E a gente chega nesse episódio com eles indo enfrentá-la no túnel dela, que obviamente é uma péssima ideia. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles tinham um plano, uma ideia, e esse plano era de usar o ego, né, o orgulho da Vovó Turbo, como uma ferramenta para fazer ela segui-los, para fazer ela ser derrotada por eles, vamos dizer assim. E o que acontece? A Vovó Turbo, ela meio que cai no bait. E, cara, a gente vai ter algumas cenas de ação extremamente insanas. Sério, vocês vão ver provavelmente algumas das melhores cenas de ação desse ano que vocês já viram em anime. Sério, as cenas desse episódio estão incríveis. Os jogos que seriam de câmera, entre aspas, né? Porque são os ângulos que são escolhidos para dar o ponto de vista da gente, tão incríveis. E a gente vai ter uma parada que a gente não tinha tido até agora, que dessa vez a gente vai poder enxergar, quer dizer, não é enxergar, a gente vai poder saber o que as pessoas que não veem o sobrenatural estão vendo. Inclusive, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando de Dandadan ou qualquer coisa que você queira comentar. Beleza? Show? Beleza? Tranquilo? Tá? Show? Ok, vamos lá. E, cara, E óbvio, né? A Vovó Turbo, ela não é fodona à toa e ela não é nenhuma desavisada, né? Então, o que acontece? Ela, ao mesmo tempo que eles têm um plano para tirar ela da cidade e separar ela do Jibakurei, que é um aglomerado de espíritos vingativos, ela também tem o plano para não se separar e ela meio que percebe o que deu. E aí o que acontece? Quando essa treta toda se desenvolve, se desenrola, vai começar essa perseguição insana na cidade, onde eles vão fugir, eles vão tentar criar uma regra, eles vão ter que lutar, e aí depois eles correm, e aí quando eles conseguem pegar a vovó, o espírito que se apegou a ela também, começa a persegui-los, e a gente vai ter, cara, sério, é extremamente explosivo, louco, insano, cenas que você nunca imaginou, e se você imaginou, você nunca viu antes delas, tá? Outra coisa cara, eles fazem isso com uma trilha sonora impecável. Essa trilha sonora já foi usada num material promocional da série, com uma parte dessa cena. Mas é aquela... Cara, é incrível, porque essa cena, essa música, ela é usada para corrida de cavalo, e nessa série eles estão usando para uma corrida de pessoas, e assombrações, e espíritos, e coisas. E, véi, é surreal, porque a animação tá extremamente fluida, extremamente boa, e o jeito que ele te leva pela viagem faz você sentir a emoção e a adrenalina, e você tipo tem aquela empolgação da cena junto.
O que é muito contrastante, dado que o Okarun, quando ele tá na forma de poderes da vovó Turbo, fica depressivo, ele fica extremamente negativo. Então é muito louco, porque ele é extremamente explosivo e ao mesmo tempo. Sabe? Mas essa dupla que eles formam, eles mostram que eles têm uma sinergia muito maior do que eles, talvez até do que eles deveriam ter, pra gente que se conhece há tão pouco tempo. Mas eles. Mas sabe aquela coisa que flui natural? Que não é forçada, que não é. Que não precisa ser pedida, que simplesmente flui? É isso que acontece. E com essa perseguição louca, eventualmente eles vão ser eles serão alcançados e vão ser levados ao limite de tudo que eles conseguiam fazer. E aí, numa sacada genial. E eu lembro que eu achei genial, inclusive quando chega no mangá, quando o mangá chega nessa parte, eles vão levar a Vovó Turbo para essa armadilha, né? E óbvio, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler aqui, eu vou botar o padrão, né, aquelas ceninhas e tudo mais, mas eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que vocês tenham a mesma empolgação que eu tive quando isso aconteceu. E após isso tudo, dá uma sensação de ufa, vencemos. Só que se teve a vitória e se acabou ali, então como é que como é que o anime vai seguir a partir de agora? Se eles venceram, bom, tem algo errado aqui, não é mesmo? E o que acontece? A gente vai ter uma outra situação que mostra aquela coisa dos jovens e de como a avó, né, a Seiko, ela cuida deles de um jeito muito único. Que ela não, ao invés de fazer eles pensarem, ficarem para baixo, caramba, quatro, ela provoca eles, e zoa e tudo mais, justamente para tirar eles desse lugar escuro, desse lugar de tensão e, e trazê-los para um momento mais divertido, mais leve, né? Mas uma coisa que vocês vão notar é que esse episódio ele não se trata só de coisas leves. E é por isso que eu vou entrar um pouco mais sobre o Jibakurei agora, né? A gente tinha comentado sobre o Jibakurei, sobre esse espírito aterrado, ele ser um aglomerado de almas e espíritos vingativos que ficaram presos num determinado local por causa de choque. E quando a gente tem uma determinada cena onde acontece uma explosão, por assim dizer, de espíritos, a gente vê corpos com uniformes de colegial. E aí a gente tem uma conexão que faz a gente enxergar tudo aquilo de um jeito um tanto quanto diferente. Porque a gente vê que aquele túnel abandonado ele foi usado para cometer diversos tipos de crime, diversos tipos de abuso, e todos eles contra jovens. Jovens da idade do Okarun e da Momo. E que a Vovó Turbo, esse yokai, ela, na realidade, ela meio que consola esses espíritos e ela meio que costuma se alojar ou ir para locais onde mulheres aconteceram mortes de mulheres de formas injustas. Então, ele fala, esse episódio, ele tem esse trechinho ali entre a treta e a graça. E sim, eu estou apresentando isso de uma maneira não linear, de certo modo. Mas entre o fim da treta e o começo da comédia, entre aspas, ele tem um trecho muito sóbrio e muito sério sobre respeito, sobre espíritos, sobre o fato de que você tem que respeitar a história, tanto das entidades, quanto dos locais, quanto das pessoas. Então ela fala uma coisa muito séria, que se você vai entrar num local que é assombrado, ou seja, o que for, você tem que respeitar aquele local,
a assombração que possa residir nele, ou as lendas locais, ou o que quer que seja. E isso é uma coisa que se aplica tanto no quesito espiritual quanto na vida. A gente tem que respeitar as outras pessoas, assim como elas nos devem respeitar, porque a grande realidade é que a gente não sabe a história de cada um sempre, e a gente não sabe as motivações, as origens e tudo mais. Então, muitas vezes a gente não vai ter a história completa de tudo. E por não ter essa história completa, a gente não vai poder. A gente não deve julgar, criticar, pisar ou diminuir. Então, é muito. É uma lição para a vida, sabe? É uma lição de vida apresentada após uma cena muito pesada, onde a gente vê que aquele Jibakurei, na verdade, era formado por adolescentes que perderam a vida naquele túnel. Eu tô sentindo uma pedra no estômago quando eu falo isso. E que não perderam a vida, ou as vidas foram tiradas delas. Então, ou tiradas por elas. Então é uma coisa muito dolorosa, muito próxima da nossa realidade. E é muito forte, muito interessante o jeito que Dandadan consegue fazer essa troca de tom, que a gente chama em inglês de tonal shift. Né? Ela é uma troca, uma mudança de tom numa virada de chave muito rápida. Então você consegue tirar daquele momento de ação e de empolgação para um momento de sobriedade e até de drama muito intenso num piscar de olhos. Também é importante ressaltar que no próximo episódio a gente vai ter a apresentação de uma personagem importante e uma introdução de outro arco que é bem doloroso, bem forte. Eu não espero que ninguém saia ileso desse arco, tá? Mas é forte porque nesse arco, apesar de deles terem resolvido a treta, ou será que não? Eles formam laços de verdade, genuínos, e quebrou de fato a barreira que existia tanto para o Okarun quanto para Momo para conversarem e abre uma página de conexão e de esperança para os próximos episódios. Então, eu tô muito feliz com o jeito que a série retratou isso e porque é muito difícil você fazer isso numa animação. Porque você tem que ter a trilha sonora certa, você tem que ter o traço e o estilo de animação certos, você tem que ter muita noção de timing para tudo isso, sabe? E Dandadan novamente acerta em cheio em cada parte disso. Então, eu não sei se vocês sabiam dessas lendas, vocês sabiam de tudo isso. Quem já leu o mangá sabe, né, obviamente. Mas esse episódio ele foi um que pegou pesado, mesmo, nesse sentido. E é isso, cara. Eu tô empolgado, eu gostei muito desse episódio, eu achei que até agora potencialmente foi o melhor episódio da temporada, né, o 4º episódio. Ele teve muita coisa, e eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e que vocês também estejam curtindo Dandadan tanto quanto eu, beleza? Então, gente, é isso. Esse foi o episódio 4 de Dandadan, que cobriu dos capítulos 5 até 95% do capítulo 8. Então foi 5, 6, 7 e um bom pedaço do 8. E eu espero que vocês tenham curtido mais um mergulho nessa bizarrice maravilhosa que é Dandadan. Tá bom? Então, beijão enorme no coração. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E como sempre, GG. E até logo.